Bom, e a Conab, Companhia Nacional do Abastecimento, divulgou nesta terça-feira o 7º levantamento da safra de grãos aqui no Brasil na safra 2016-2017. O número, que já era recorde no 6º levantamento de 222 milhões de toneladas, subiu ainda mais. Essa alta, de acordo com os especialistas da Conab, aconteceu principalmente por conta das questões climáticas, que favoreceram cada vez mais a produção de soja, milho, feijão e algodão aqui no Brasil. Bom, os números são recordes. Se confirmada mesmo, essa será a maior safra de grãos aqui do Brasil. E você confere agora os principais dados que foram divulgados hoje pela Conab. De acordo com a Companhia Nacional do Abastecimento, o Brasil vai produzir na safra 16-17, 227 milhões 930 mil toneladas de grãos, um aumento de 22,1% na comparação com a safra passada. Para a soja, que é o principal produto agrícola aqui do Brasil, o aumento é de 15,4% na produção. A produtividade da soja é que teve um ganho expressivo. A área plantada foi maior do que a safra passada, só que o que fez com que houvesse esse aumento mesmo na produção foi um ganho de produtividade por parte dos produtores, ajudados, como eu disse, principalmente pelo clima mais favorável. Já a produção de milho no Brasil deve ter um crescimento de 37,5% na safra 16-17, se comparada com a safra 15-16. Esse crescimento é explicado porque o clima está melhor esse ano, houve um certo aumento de área plantada para a safra verão e também agora para a segunda safra, e as condições são melhores para esse mercado. No ano passado, havia uma expectativa muito boa também para a previsão de milho, de safra de milho, só que as condições climáticas foram ruins para o milho segunda safra, o que acabou provocando uma quebra de até 60% em alguns locais, e aí trouxe a produção muito para baixo. Então, por isso que esse número do milho é muito expressivo, esse aumento é muito expressivo. Há uma expectativa também de melhora na produção de feijão aqui no Brasil, nas 3 safras do ano, só que o único ponto negativo que foi apontado hoje no levantamento da Conab é a produção de trigo, que deve ser menor do que na safra passada, justamente por conta de preços menores, o que faz com que os produtores não tenham essa atratividade para a produção do trigo aqui no Brasil. Então, como nós mostramos um pouco mais cedo, as importações de trigo já são recordes no ano de 2017 e a tendência é que continuem assim, até porque o consumo interno deve ficar mais uma vez próximo a 12 milhões de toneladas e o Brasil não vai conseguir produzir nem a metade deste valor. Agora vamos aos destaques lá do mercado de soja e milho nos Estados Unidos. O Departamento de Agricultura norte-americano divulgou o seu relatório de oferta e demanda. Já havia uma grande expectativa de que esse relatório seria baixista e ia provocar queda nos preços da soja e do milho. Só que mesmo assim houve espaço para algumas surpresas. Esse relatório mostra o mesmo que apontou hoje o relatório da Conab, ou seja, um aumento na produção de soja aqui no Brasil, que é mais do que confirmado, e também mostra um aumento nos estoques globais de soja, acima até do que o mercado projetava. Por isso, essa queda para os preços hoje. Contrato de maio a $9,39 por bushel, cai 0,26%. Mesma queda para julho, a $9,50 por bushel. Já agosto, a $9,52 por bushel, cai 0,23%. Mesma queda para setembro, a $9,50 por bushel. Esses são os menores preços para a soja em um ano. Só lembrando que a partir do mês que vem, os Estados Unidos já começam ao plantio da soja, que deve ser da maior área da história norte-americana. Os preços do milho hoje também tiveram queda, também reflexo desse relatório, que aponta um estoque de passagem lá nos Estados Unidos acima do que era esperado. O contrato de maio a $3,66 por bushel, cai 0,13%. Julho a $3,73 por bushel, cai 0,20%. Já o contrato de setembro
a 3 dólares e 80 centes por bushel, tem queda de 0,26%, e dezembro a 3 dólares e 90 centes por bushel registra uma queda mais leve de 0,12%. O plantio de milho nos Estados Unidos já começou e chega a cerca de 3% da área, que deve ser menor esse ano do que no ano passado. E agora os preços do milho negociados aqui no Brasil. Ampla oferta, que é confirmada pelo relatório da Conab, provoca queda nos preços. Maio a R$ 27,17 a saca, cai 0,91%. Setembro, R$ 27,40 a saca, cai 0,44%. Já o contrato de novembro, a R$ 28,46 a saca, tem queda de 0,45%. E janeiro do ano que vem, negociado agora R$ 29,54 a saca de 60 quilos, tem uma queda de quase 0,5%, baixa de 0,47% hoje. Portanto, mais uma queda para os preços do milho no mercado brasileiro.